A fome dele ali era de poder. Essa alcunha dele diz muito, né? Você chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus ali dentro. Ele tinha um aspecto divino, as pessoas tratavam ele como se ele fosse Deus. Talvez em algum momento ele tenha passado a acreditar ele mesmo também que ele fosse Deus. Ainda que ele fizesse coisas que não eram nada de Deus. João Teixeira. Após Teixeira ser preso em dezembro de 2018, a polícia encontrou dinheiro escondido em sacos de lixo espalhados pela casa de Dom Inácio de Loyola. Armas e pedras preciosas nas casas de João. As denúncias de assédio sexual cometidos nos 40 anos em que ele trabalhou em Abadiânia chegam a quase 400 vítimas. Ali no fim de 2018 eu tinha acabado de lançar um outro livro de investigação e estava feliz, assim, não queria escrever nada naquele momento, e a editora me convidou a escrever uma biografia de João de Deus, e eu recusei. No começo falei, não, obrigado, não é muito a minha. Daí meu editor, que foi muito esperto, e falou, não, toma uma passagem, vai até Goiânia, de Goiânia você pega um carro e vai até Abadiânia e dá uma olhada lá. E fui e cheguei em Abadiânia um mês depois das denúncias. Depois do programa do Bial, em que vieram a público pela primeira vez essas denúncias de crime sexual, pelo menos para o grande público, né? Até então o Brasil inteiro não sabia. Quando eu cheguei lá e descobri o que era aquele culto, que eu nunca tinha tido contato, assim, eu não tinha noção da dimensão daquilo, eu falei, ferrou, eu preciso contar isso agora, porque estava esfacelando. Conhecido no mundo inteiro como João de Deus, ou como John of God, o líder místico era chamado só de O Curador, em Abadiânia. João chegou à cidade no fim da década de 70, levado pelo então prefeito e por outros políticos. Ele fugia de Anápolis, porque na cidade era acusado de homicídio e de charlatanismo. No fim da década de 70, o padre Antônio Rocha era o homem mais poderoso de Abadiânia. Ele ficava à frente da paróquia de São Pedro e São Paulo. Sua fé católica condenava o misticismo de João Teixeira. Em seus sermões, ele não dizia o nome do inimigo, mas passava seu recado com frases como: quer ir lá buscar a cura fácil? Vá, mas a cura fácil não é de Deus. Padre Antônio conseguiu pressionar os políticos da cidade a ponto de João ser expulso. Ele, que atendia numa casa no centro, foi levado para uma chacraema, do outro lado da rodovia, um lugar que era conhecido como Pau Torto, porque não havia nada ali além da vegetação retorcida do cerrado. Foi lá que ele construiu a casa de Dom Inácio de Loyola. Aí eu fiquei arrebatado, assim, porque não fazia sentido nenhum. Eu cheguei lá e era um rasgo na lógica, aquele lugar. A Abadiânia é uma cidade bem bagunçada, as ruas não eram todas calçadas, as casas eram caiadas, não eram casas pintadas a tinta. Achei horrível. Eu achei ali um lugar abençoado, um lugar iluminado, um lugar maravilhoso, porque era a promessa de cura. Só que daí eu cheguei lá e tinha um bairro de um lado da rodovia que era muito rico, era de uma pujança. Ainda tinha 100 hotéis, tinha centro de massagem, tinha gringo de todo lugar do mundo, tinha cristal sendo vendido por $5.000, todo mundo vestindo branco. Pareciam abduzidas, todas elas andando assim pela cidade, com aquelas calças, tudo branco, porque eles indicam isso, o branco, né? Você vê gente do mundo inteiro, você vê gente pobre, era realmente um grupo muito, muito diverso. Muitas histórias de superação, eu superei uma doença, eu superei isso, eu superei câncer, minha mãe, dificuldades com isso, com aquilo, todo tipo de dificuldade, né? E depois saíam e iam para um lugar que chama Frutes. O Frutes era o grande centro ali, social de Abadiânia, que é uma lanchonete orgânica, que serve açaí. Eu almocei nesse restaurante natural, que era super legal. Claro, porque restaurante natural super combina, né? A realidade de Abadiânia é, sei lá, um PF, um prato feito ali de R$5 do outro lado. No Frutos as pessoas estão comendo linhaça orgânica com suco verde. Como pode uma cidade pequena e esquecida ali no meio do cerrado ter virado um dos maiores polos de turismo do Brasil e do mundo, né? Porque vinha mais gente de fora do Brasil do que propriamente brasileiro nos últimos anos. Você consegue ver as coisas nas pessoas ou você não sabe, você, digamos, incorpora uma entidade? Como é o processo? Eu, de vez em quando, eu vejo, mas o meu negócio é dormir. Como? Dormir. Por quê? Ué, porque na hora que aproxima, eu faço é dormir. E você não se lembra de nada? É o que eu tinha vontade. Você já pensou eu ficar sabendo da sua vida, eu ficar na minha mão? Ele não teria sido tão famoso e não teria
ganho tanto dinheiro e tanto poder se ele não tivesse montado tanto na mídia brasileira. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, que através de vocês que eu estou conseguindo entrar no lar dessas pessoas. Ele sempre soube que era muito importante ter gente famosa do lado dele. Assim. Ele sempre gostou muito da fama. Ele sempre foi um homem muito ávido por fama. Quanto mais pessoas vão, mais as pessoas que não foram acham que é verdade. E quanto mais celebridades vão porque acham que então é verdade. É como se a quantidade provasse o fato. João tinha uma coisa, ele não gostava de pobre. Mulher, gente feia, gente pobre, ele dispensava logo. Notava-se de cara. Ele gostava das mulheres, das pessoas bonitas, mulheres, principalmente, e alguém endinheirado. Pessoas vindo de países supostamente mais civilizados que os nossos e com mais inteligentes caíam na mesma lábia de sempre. Parâmetro é muito interessante, até. Eu analisei um dia, você está pensando nisso, mas diz que as pessoas lá são mais inteligentes, são mais espertas, tem educação, tem isso, tem aquilo, cai na mesma lábia do cara. Thank you so for healing us in body, mind and soul. Dressed in white today, to the casa off we go. Oops, I have black panties on, hope the entities don't know. Isso não se trata de um fenômeno brasileiro. A gente vai ter turistas vindos do mundo inteiro para passar com o João de Deus, porque isso é da ordem do humano, né? Se ele não tivesse esses humanos aí propensos a se aderirem a uma seita, não teria por que viajar fora do Brasil, seria um fenômeno local. Longe disso, é um fenômeno humano. Gail Thackeray. Gail começou sua carreira com o nome artístico Gail Harris, posando nua para tabloides ingleses. Aos 40 e poucos anos, Thackeray se espiritualizou, começou a meditar e ouviu falar de John of God, o curandeiro brasileiro. Dentro da casa, ela filmou um documentário em que tenta decifrar os poderes de João Teixeira. Gail pediu que João raspasse seus olhos com uma faca de cozinha, num procedimento que ele chamava de cirurgia espiritual. Sentiu tanta dor que só conseguiu fazer em um dos olhos. Era agonia pura, Gail contou para a câmera, com os olhos cobertos por algodão e os algodões cobertos por óculos escuros da Versace. Depois de fazer o documentário, Gail virou uma das principais guias internacionais da casa. Seu papel era revender cristais e outros produtos para americanos e conduzir grupos da Califórnia até a Badiânia. Levou milhares de pessoas para casa nas últimas décadas. Uma coisa que ele queria muito, ele sempre quis conquistar o mundo, era um plano claro. Convidam ele, Elisabetta Adami, que é uma escritora de livro infantil italiana, convida ele para abrir uma casa em Sedona, no estado do Arizona. E ele topa. Mas nesse momento de construção da casa de Sedona, que seria a primeira filial dele nos Estados Unidos, vem uma denúncia de uma pessoa que trabalhava para Elisabetta Adami, trabalhava na casa dele, de abuso sexual. E aí não deu certo, porque lá a lei funciona, muito mais que aqui. Ele fugiu até para não ser preso lá. Se sentir no lugar de poder significa estar num lugar onde você pode tudo com o outro se torna um mero objeto do teu desejo, ele se oferece como objeto porque a partir da credulidade, ele se coloca como alguém disponível, não está esperando ser atacado sexualmente, mas ele está disponível, a fé é isso, olha, pode me furar, pode me cortar, pode fazer comigo o que quiser. Pode carregar. O meu pai, em 2006, ele descobriu que ele estava com tumor cerebral. Então, quando meu pai começou a ler sobre os milagres de João de Deus, ele imediatamente quis ir a Badiânia. E nós chegamos em agosto de 2006. Então, eu lembro que era por volta de umas 7 horas da manhã. Eu já estava lá na corrente de orações. Eu estava ali, de olhos fechados. Eu senti alguém colocar a mão no meu ombro. Quando eu abri os olhos, era o médium. E ele sinalizou para que eu fosse até a sala com ele. Eu fui. Ele, João de Deus, o novo Chico Xavier, todo poderoso mesmo, eu fui. Quando eu cheguei na sala dele, ele trancou a porta com a chave. Eu fiquei muito desconfortável ali, quando ele trancou. E ele falou que ele ia fazer um trabalho espiritual para o meu pai. Como se fosse um passe, né? Ele me colocou de costas. Primeiro colocou a mão nas minhas costas, cabeças, né, nas costas. Aí colocou a mão na minha bunda, e mão pra frente, mão pra trás. Tô sentindo ele colocar a mão nos meus seios também. Eu fiquei gelada. Eu não consegui entender direito o que estava acontecendo. E quando eu virei, porque eu estava muito incomodada, eu virei para olhar o que estava acontecendo.
O médium já estava com as calças abertas e com o órgão ereto. Ele sentou naquela poltrona alta, ele pegou a minha mão e colocou no órgão dele. Ficou um masturbaço. E eu lembro que eu tremia. Enquanto eu tremia, aquele homem fazia prece de Cáritas. Ele orava ali, entendeu? E ele falou que o câncer do meu pai era minha culpa. Por isso que eu representava o meu pai, porque ele falava que o meu pai estava doente por minha causa. E que meu pai estava morrendo por minha causa. Você está representando o teu pai. Entra todos para e faça uma oração aqui para mim. E ele falou para mim que ele ia curar o meu pai, mas que eu teria que ir muitas vezes à sala dele. E eu lembro perguntando quantas vezes. E ele falou 21. E para mim, o meu pai estava doente e era minha culpa. E eu acreditei quando ele falou que ia curar o meu pai. Eu acreditei porque eu não queria que meu pai morresse. Chegamos a um momento em que eu comecei a sacar tudo, descobrir tudo como funcionava, entender todo o processo da casa e comecei a achar aquilo extremamente ruim. Você sabe que eu quero você na minha corrente. O senhor tem de orar sua filha e tem de orar você. Pode sentar na corrente. Eu rompi no dia que a minha esposa falou que tinha sido assediada por ele, né? 2 vezes ela tinha sido assediada, ele dizendo que queria me curar, mas tinha que ter uma relação com ela. Aí ela me contou, uma noite lá, foi numa sexta-feira, no sábado embarquei e fui embora. Deixei tudo para trás. Então as pessoas da casa Dom Inácio, os voluntários, todos sabiam que eu estava lá dentro da sala com ele. Quando eu entrei nessa enfermaria, eu contei para a enfermeira o que tinha acontecido. Mas eu estava muito nervosa, eu estava me sentindo assim, usada, eu estava com nojo. E ela falava assim, fica quieta, perdoa. O que muita gente sabia. Tem até um ex-braço direito dele, que agora é candidato a prefeito de Abadiânia, que diz a cidade inteira sabia. Paulo Paulada. Dono da pizzaria Palazim, no centro da cidade, Paulo já esteve dos 2 lados de Abadiânia. Depois de sair do governo, foi trabalhar como taxista e depois como administrador da casa de Dom Inácio de Loyola. Paulo conta que os funcionários da casa recebiam em dinheiro vivo. O salário lá sempre foi bom. Quando é questionado se os cidadãos de Abadiânia sabiam dos crimes de João Teixeira, antes das denúncias aparecerem na TV, Paulo Paulada diz: as pessoas daqui são todas cúmplices. A cidade toda. Outras pessoas exploravam as questões das caravanas. As caravanas você pagava determinado valor para ir até Abadiânia. Outras pessoas lucravam com táxi, lucravam com transporte, lucravam com fornecimento de materiais, de comida, etc. O comércio esotérico, que são as lojas, aí vendem muitas pedras, muitas camisas escritas, sabe? Aquelas coisas todas, Abadiânia, Cotton, todas essas coisas. E eram muitas lojas. Tem uma conivência aí que é muito fruto de má fé e uma parte que é fruto de fé. Então, quando a gente fala desse silenciamento, a gente também tem que separar um pouco do joio do trigo, porque tem pessoas que continuam acreditando nele até hoje porque não tiveram acesso às informações diretas e não acreditam nas denúncias. E tem pessoas que fizeram vista grossa muito claramente e que criaram quase um governo paralelo ali. Tem um depoimento de uma mãe que me comove muito, que foi quando a filha dela estava ali prestes a ficar maior de idade, tinha 17, 18 anos, ela queria um emprego. Daí essa mãe foi até o João de Deus e falou, minha filha quer muito um emprego. Ele falou, tá bom, pede para ela vir aqui na sexta-feira às 10h30 da noite. E ela me falou, eu não deixei minha filha sexta-feira às 10h30 da noite falar com ele sozinha, eu sabia o que ia acontecer se ela fosse. E daí essa mulher começa a chorar e fala, eu impedi que acontecesse uma coisa com a minha filha, só que eu não fiz nada para impedir que acontecesse com a filha dos outros. Porque ninguém levava nada para frente, ninguém acreditava, ninguém fazia nada contra o Todo-Poderoso João de Deus.
primeira denúncia contra o médium João de Deus. Por abuso sexual e estupro. Relato de 19 mulheres. Mais de 200 casos. Por 335 mulheres foi ameaçada depois de contar o caso às pessoas. Investigações criminais. Mas era um negócio assim que você não pode imaginar, era o estouro da boiada. Aquela repórter de TV meio atropelando os fiéis, entendeu? Os fiéis, você vai ter câncer. Eu me lembro que uma disse para outra, você vai ter um câncer, uma fiel disse, né? Um repórter de TV, você trabalha numa casa de cura e tá me desejando câncer. E aí, umas brigas, assim. Foi realmente um negócio assim que foi varrendo cadeira, o que tinha pela frente. Daí, de um dia pro outro, a coisa morre. Eu chego lá, ainda tá essa efervescência toda, e cada viagem que eu chego, depois de 1 mês ou 2 meses, eu volto para lá, tem muito menos gente e os negócios vão fechando. No final do ano, depois de 1 ano da prisão do João de Deus, de 100 pousadas, tinham 6 abertas. Hoje em dia, que eu tenho a notícia, tem 2. Esse fenômeno da seita, esse fenômeno da idolatria de um sujeito que é considerado uma espécie de Deus, ele não é novo e ele não acaba, porque essa demanda humana por respostas, por alguém que responda, por alguém que cure, que resolva, que tire o nosso desamparo, que tenha parte direta com Deus, ela continua. Médico dos médicos. Qual